Bem-vindos ao Globaliza, seu canal no YouTube. Hoje contamos com a presença de Rubens Andrade, professor universitário, doutor Antônio José, advogado, comandante de linha aérea, presidente da Comissão de Hidronáutico da OAB do Rio de Janeiro. É um prazer recebê-los aqui conosco. Rubens, nosso quadro Globaliza recorte da semana, a gente sempre destaca um ponto que chamou a atenção dos nossos analistas. Qual é o seu recorte da semana? Ô, Fábio, essa semana que passou, nós teremos vários recortes, né? Desde a alteração na publicação no Diário Oficial da União da exoneração do ex-ministro da Educação, o que implica como é que ele entrou nos Estados Unidos, já que tem restrições, e o Antônio pode falar muito bem sobre isso, né? Como é que se deu essa chegada via o Chile, parece, não é isso? E com o que o seu cargo de ministro de Estado permitiria. Tem Atibaia de novo, a questão do juiz já está na terceira versão de como Queiroz chegou à casa dele. Isso é uma coisa, um fato aí colocado. A nomeação do novo ministro da Educação. Enfim, aqui na cidade do Rio de Janeiro, retorno quase que total no dia, nesse final de semana, da população com acesso às ruas, ao comércio, enfim. É uma multiplicidade muito grande. Mas eu quero ficar no recorte, que tenho tratado aqui ao longo das nossas conversas, nossos encontros, da questão da transparência, da democracia, da informação, da publicização, importante para o nosso dia a dia e para uma sociedade nossa conectada. Que as informações precisam circular, que sejam transparentes, para que nós possamos cada vez mais nos informarmos sobre a vida social, econômica, política, cultural, religiosa, enfim, sobre a vida. Então, fico aqui, dada a multiplicidade de temas, da importância da informação. Na verdade, o seu recorte foi quase que um resumo dos principais tópicos. Uma semana conturbada. Aliás, nós estamos para toda sexta-feira, sempre tem um fato novo aí que às vezes muda a nossa programação. Antônio, essa questão do caso Queiroz, ele foi finalmente encontrado, e aí o advogado apresentou uma primeira versão, não sabia, desconhecia que estava a sua casa sendo usada, agora veio com uma informação de que estava protegendo o Queiroz. De certa forma, essa questão do Queiroz e a sua possível delação premiada, você acha que de alguma forma isso, conectando com a ideia das massas, da comunidade em rede, dessas redes sociais, isso de certa forma pode manchar um pouco a própria reputação do governo federal? Isso pode afetar o governo federal de alguma maneira ou ele está imune a essa questão do Queiroz? Bem, bom dia, meus amigos. Eu acredito que existe sim algum reflexo no governo federal, até porque hoje todas as informações têm um nível de conectividade muito grande, então não há como não associar, porém, ainda estamos no início das informações, a gente precisa dar mais um coeficiente de crítica, de melhorar esse filtro para que essas informações realmente sejam convergentes com a verdade. Ainda não temos o contraditório, né? O contraditório oficial, então é muito temerário ainda fazer esse tipo de avaliação, porque estamos no iniciar da junção de informações, né? Também, hoje, eu acredito que esse excesso de informação e, consequentemente, a elevação do nível da nossa democracia traz um benefício muito grande para o nosso cidadão, porque até involuntariamente o cidadão passa a ser mais crítico, né? Ele passa a ter o nível de alerta mais elevado. Então, acredito, e até peço aí a opinião dos senhores, eu acredito que hoje as informações não são mais sedimentadas
de princípio. Todo mundo hoje, a grande parte da população tem uma certa desconfiança das fontes. Claro que a gente ainda tem isso de uso de uma forma meio banal, como ferramentas como o WhatsApp, pessoas que replicam, e aí hoje fala-se muito no fake news. Assisti até essa semana uma palestra com o ministro Barroso sobre isso, por sinal excelente, mas eu acredito que esse tipo de diversidade, de multiplicidade de informações trouxe esse benefício para o nosso povo, né? Essa consciência crítica para apurar, não a verdade, porque é extremamente difícil, mas um pouco mais de convergência para a verdade. Rubens, doutor Antônio fez uma análise muito interessante sobre a verdade, por vezes abaixo de diversas camadas. E essa interação da comunicação em rede, a seu ver, ela hoje propicia que a informação navegue de forma mais rápida ou as distorções da realidade também ganham uma multiplicidade maior? Fábio, velocidade ela muito mais rápida por conta dos canais, das fontes, das apurações, enfim, isso é inegável. Comparado na década de 70, nós temos praticamente 2 canais de televisão, TV preto e branco, e que estaticamente você ficava sentado no sofá e recebendo aquelas informações, tá certo? A leitura no nosso país ainda é muito baixa em relação a livros, enfim, então isso cria um volume grande de informações. O Antônio destacou o WhatsApp, já foi aí apresentado também, que é uma das fontes que acabam informando ou desinformando. Daí não tem jeito, a rede ela propicia tantas coisas boas como lixo também. E tanto é que os meios de comunicações, outras instituições criaram formas de poder identificar o que é fato e o que é fake, entendeu? O que é fato ou fake para poder apurar. E também nós temos que ter um senso crítico do que nós recebemos. Doutor Antônio, você acha que há um amadurecimento do cidadão no uso das redes sociais? Ele está aprendendo a usar, está aprendendo a distinguir a informação verdadeira da informação cuja fonte é duvidosa? Eu acho que, considerando diversos níveis de amadurecimento, sim. Hoje, realmente, você vê as diversas camadas da população alertas. Óbvio que a sua bagagem pessoal, a sua experiência pessoal e até os seus propósitos e ideologias fazem com que esse nível de crítica, por vezes, seja atenuado. De qualquer forma, todos têm um certo alerta. E, como eu disse, essa bagagem individual muitas vezes também levam o mau uso, e aí a gente passa a ter aquela consciência crítica realizada e aí redirecionada para o mau uso. Então, é uma questão profunda, mas, sem dúvida, o nível de alerta está muito mais aguçado. Isso, claro, como disse o professor, foi devido à multiplicação de fontes, e isso é o cerne também da democracia, um dos cernes da democracia. A multiplicação de fontes faz com que as pessoas tenham escolhas, e essas escolhas involuntariamente passam por senso crítico. Ninguém escolhe sem ter uma consciência crítica, né? E isso é uma fase inicial, mas eu acho um ponto extremamente positivo. Perfeito. Bom, nós tivemos um problema de internet com o Rubens. O Rubens, daqui a pouco a gente resgata, se possível. Doutor Antônio, seguindo a conversa aí, temos de volta o nosso amigo Rubens Andrade, que por questões técnicas nos abandonou por alguns instantes. Hoje nós estamos muito dependentes da conexão via cabo, via internet. Bem-vindo, Rubens. Doutor Antônio, hoje temos aí um outro fato relevante e importante para o setor das aéreas, que é a formalização de um acordo operacional, uma aliança, ainda que momentânea, entre as companhias Azul e Latam,
a compartilhar voos. Esse momento, essa concorrência fica um pouco de lado em prol do benefício do passageiro e das empresas? Qual é a sua visão? Bem, é uma questão bem profunda, até porque ela precisa ser contextualizada com o momento em que vivemos. Hoje, a aviação mundial sofre um impacto negativo ocasionado pelo momento também diferenciado da pandemia, mas algumas operações aéreas já têm a afetação de quase 90%, 95% da sua malha. Então, isso faz com que as empresas não pensem só nesse momento como transitório. Pensem que esse momento, para que elas possam sobreviver, tem que ter uma mudança empresarial, uma mudança de comportamento. E olha como a singularidade desse momento. As empresas no mundo, elas mesmo diante de vacinas, de reinserção no quadro anterior, elas já sabem que o dano vai ser significativo por mais 2, 3 anos. Isso porque ainda a gente vive numa suspeição de novos números. As empresas não podem esperar. A iniciativa do Code Share no Brasil, a meu ver, é uma semente, é um passo inicial. Outras ações serão realizadas com essa similaridade, tanto aqui no Brasil como no mundo afora. Os modelos de sobrevivência das empresas, e olha que a gente já passa por modelos mais diferenciados possíveis. Quem viveu a época da Varig, por exemplo, eu voei, tive o prazer de trabalhar 16 anos nessa empresa, sabia que o passageiro, naquele momento, era direcionado para o conforto, para o bom atendimento, e hoje a gente, jamais nessa época, a gente imaginaria que empresas voariam sob a condição de low cost, né? As empresas tiraram primeira classe, estão tirando executiva, e esse modelo de low cost também vai ter que ser repensado. Então, esse caso da Azul e da Latam, acredito que é uma antecipação do que vem por aí. E hoje o Brasil também, as empresas ainda esperam uma participação federal, não que a participação não esteja acontecendo, existem medidas provisórias, resoluções da agência reguladora, postergação de tarifas por parte do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, mas aquela intervenção financeira no Brasil ainda não aconteceu. Muitas vezes pela suspeita de que mais tarde e aí a gente entra até naquela essência do direito constitucional, a intervenção mínima do Estado, né? Porque esse Estado que participar hoje, e esse modelo do Brasil não está sedutor ainda, porque esse Estado que participar hoje, se ele comprar o valor das ações do dia, quando isso se refletir no reerguimento da empresa, esse Estado pode ter uma participação de 20% a 30% do capital societário. E olha como muda toda a estratégia da empresa, o que nos Estados Unidos não aconteceu, porque lá o governo americano já fez a sua intervenção financeira limitada a 3%. Então, por isso que as empresas ainda precisam muito de dinheiro, mas estão ressabiadas com esse modelo de participação e reflexo a médio e longo prazo. Perfeito. A questão das companhias aéreas é muito importante. É uma atividade estratégica para qualquer país. Transporte de pessoas, carga, é uma logística relevante. Um outro ponto também é a formação natural de oligopólios. É um setor que não permite uma competição muito acirrada, uma quantidade enorme de players, isso acaba enfraquecendo o setor. Rubens, você acha que esse momento, essa pandemia, ela vai viabilizar, ela vai acelerar a formação de oligopólios para transformar um número menor de companhias aéreas mais pujantes, mais fortes no Brasil? Fábio, o que vem por aí é um cenário, o Antônio já destacou aí, muito difícil, né, para o mundo, chegando aí o próprio Fundo Monetário Internacional, falando aí de 4 a
a 5%, né, negativo do PIB. E no Brasil, quando teve uma primeira economista que tratou podendo chegar a 2 dígitos, hoje o Fundo Monetário Internacional apontando para 8% negativo do produto interno bruto. Então é uma situação, como o Antônio iniciou aqui, de sobrevivência, né? Como sobreviver. Então as empresas também correm esse risco e, enfim, é um cenário muito delicado. A probabilidade existe. De cravar o que realmente proporcionar, vamos ter proporcionalmente em relação aos resultados, no momento é difícil assim você afirmar. Penso, né? É mais o caráter de opinião, mas eu quero pensar que o Antônio pudesse pudesse abordar isso, low cost, né? Que estavam começando a articular, ou já tinham desenhado uma entrada no mercado brasileiro. Como é que elas ficam agora? Porque elas estão, enfim, elas são empresas de boa parte internacional, né? Como é que fica a operação delas aqui no Brasil ou não ficam mais? Bom, lembrando que a questão das empresas aéreas internacionais, elas dependem de acordos operacionais com o Brasil e elas vivem um outro custo, né? Um outro custo de leasing, um outro custo ligado à própria manutenção. Antônio, pegando esse gancho aí da questão do Rubens, ainda é atrativo o mercado brasileiro para essas empresas low cost internacionais? Olha, o Brasil antes da pandemia, tinha projeções de crescimento em torno de 10% a 20%, principalmente no tráfego aéreo, no transporte de passageiros, principalmente na sua malha doméstica. A gente até tem um jargão, tem até uma brincadeira na aviação para o investidor brasileiro, que pergunta qual é a melhor forma de se tornar um milionário. Basta que um bilionário invista na aviação no Brasil. Com certeza, ele se tornará um milionário, né? É uma forma de perder dinheiro, os valores são muito baixos, haja vista o enorme grau de judicialização, os valores de tributos, principalmente o ICMS de combustível, os tributos as tarifas aeroportuárias de navegação. Então, mesmo assim, o empresário investiu e tinha uma grande expectativa de trazer a aviação low cost para cá, para que tivéssemos uma capilaridade da aviação. Porque os senhores conhecem bem que a gente tem dimensões intercontinentais, porém voamos apenas para as capitais. Os aeródromos secundários, terciários, e aí por toda uma questão de administração errada, né? Administração errada que eu digo, um aeroporto público hoje não pode ficar na mão de um cabo eleitoral do seu prefeito, até porque eles normalmente fazem verdadeiros desserviços, criando problemas para que a aviação não entre, não consiga fazer o seu dever primário. Porém, mesmo assim, algumas empresas low cost estavam, sim, principalmente depois inicialmente da medida provisória 863, se transformou em lei a abertura do capital estrangeiro, a participação do capital estrangeiro em 100%, né? E a gente discutiu bastante sobre isso no Conselho Federal da OAB, e estava atraente, sim, doutor Fábio. Algumas empresas já tinham pedido, a última foi uma empresa espanhola, já tinham pedido permissão à ANAC para operar no Brasil. Estávamos otimistas com esses números, porém agora é o momento de repensar, né, Rubens? O momento agora é de sentar, refazer os cálculos e ver como ficarão os investimentos. Eu tive conversando há pouco com o secretário nacional de aviação civil, Dr. Rony, que aliás é um excelente profissional, excelente participação, e o governo ainda continua com o modelo de concessão aeroportuária. O modelo em bloco, que a gente sai de um modelo de uma empresa pública, a Infraero, que administrava quase todos os aeroportos, e hoje já temos as 5 maiores concessionárias de aeroporto do mundo
trabalhando no Brasil, que foi muito bom para a aviação. Qualquer pessoa que seja acostumada a viajar em grandes aeroportos, percebeu, por exemplo, o que é a diferença hoje de uma Rio Galeão, né? De uma GRU Airport, do próprio aeroporto de Brasília, e agora o governo ainda vai manter a rodada de investimento. Aeroportos que a gente considera aí como a cereja do bolo, Santos Dumont, Congonhas, serão entregues na mão de concessionárias. Então, a seguir cenas dos próximos capítulos, né? Mas tem muita movimentação. Aí o setor da aviação vai ser bastante dinâmico aí no modelo empresarial, nas mudanças de modelos empresariais. Maravilha. Bom, a produção já me avisa que nosso tempo está esgotando, então eu vou partir para as considerações finais. E eu queria ouvir vocês, nas considerações finais, uma última questão conjunta para ambos. O governo pode fazer mais ou ainda está muito tímido no que diz respeito ao apoio às companhias aéreas? Tributos, regulamentação. Podemos avançar mais para ajudar as companhias aéreas ou o governo já fez o suficiente? Rubens. Fábio, essa é uma questão que ela é referente à economia, né? Na verdade, quando você subestima a pandemia e trava uma falsa queda de braço, enquanto que o mundo e outros países, mesmo aqueles que não estavam preparados, reconhecem o problema, você consegue se organizar. A questão é que, depois de 3 meses, nós estamos vivenciando ainda uma crise da pandemia, uma crise grave, delicada. Foi colocado aí o auxílio emergencial para poder circular o mínimo para a sobrevivência e mostrou a demanda e o quanto o nosso país ainda é profundamente desigual, e isso implica na economia como um todo. E aí tem um debate de fundo, né, entre economistas e até entre ditos liberais mesmo, que não é a intervenção, né, mas é a questão de proporcionar com que o dinheiro volte a rodar, quem sabe até com a emissão mesmo. Há um debate profundo sobre isso, destacando aí o André Lara Rezende, que foi um dos formuladores do Plano Real, para você fazer com que o dinheiro volte a circular, a economia comece a dar sinais de vida, porque tempos difíceis viveremos ainda, não só nesse ano, mas a probabilidade grande no próximo ano e seguinte também, enquanto reação. Você tem a Alemanha como um farol, um exemplo disso, não só em relação aos óbitos que ocorreram, mas do ponto de vista também da pujança ali de recursos. E hoje, pela manhã, a matéria sobre da primeira-ministra Angela Merkel falando isso, é trabalhar a cada dia para superar os problemas. Então, na verdade, precisa ainda de um rumo e um farol e diretrizes aí, sair da fase ainda de negação para poder ser, enfim, importante nesse processo, óbvio, sem esquecer a sociedade e vários outros setores também importantes para, enfim, superar esse momento de crise. Ok. Antônio, passo a mesma questão para você e já, desde logo, agradecendo a participação no Globaliza. Muito feliz tanto com você quanto com o Rubens aqui, poder dividir o conhecimento com nossos internautas. Os agradecimentos são meus, primeiro, pela singela cortesia dos senhores aí me receber de braços abertos. Sinto-se abraçados também. Eu fico muito feliz, gostei muito do bate-papo. Estou mais aprendendo aqui do que outra coisa. E sobre esses modelos de participação do governo, principalmente na aviação, que tecnicamente é a minha zona de conforto, eu não vejo um distanciamento tão grande. O governo já fez algumas medidas importantes, sim, mas é fundamental que ainda tenha a intervenção do BNDES para a sobrevivência das empresas. Não estamos falando de um setor, estamos falando de um setor de enorme importância, é uma das molas propulsoras da economia mundial. A aviação, sem aviação hoje, não temos suprimentos globais primários.
Hoje, a empresa que eu trabalho, por exemplo, pousou mais um avião com mais de 50 toneladas de itens, respiradores, máscaras, e nós fomos buscar na China. E isso fez com que vários municípios e estados tivessem uma redução do quadro pandêmico. Para você ver, só um exemplo momentâneo, fora tantos outros. Mas a minha crítica é o modelo de intervenção nas medidas provisórias, né? A gente viu que as medidas provisórias foram publicadas, isso não é uma crítica ao conteúdo, muitas excelentes, mas começam as intervenções legislativas. E aí uma medida provisória recebe mais de 80 intervenções que nem margeiam o propósito da medida provisória, viram uma verdadeira colcha de retalhos, um Frankenstein jurídico, e esse modelo cai por terra. Então, é um modelo ainda que é uma base constitucional, mas nós somos muito vitimados por esse modelo legislativo. Bom, agradeço a todos, agradeço a você que nos acompanha. Se você gostou desse bate-papo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.